alongaste os meus passos, alongaste sob meus passos o caminho. É um milagre, é você botar o pé e aparecer caminho. Você botar o pé e aparecer caminho. Você levanta, tá aqui, ó, eu vou sair de quadro. Vou sair de quadro. Você bota o pé, não tem caminho, mas aparece caminho. Bota o pé, não tem caminho, mas aparece caminho. E tá aqui, ó. Bota o pé e aparece caminho. Não havia caminho. Ele diz, tu alongaste. Eu já estive nessa posição, não apenas na história concreta, real, apavorante, que eu não quero para ninguém na vida. É horroroso. Mas eu estive em muitas outras histórias que não foram assim, com essa metaforia ilustrativa tão dramática. Mas é quando a vida acaba. E a minha vida já acabou. Eu assisti o meu funeral em 1998 e no início de 99. Assisti alguns dos meus melhores amigos se reunirem para dizer que eu era uma página virada, que no máximo eu ia fazer parte de alguns livros de história se eles deixassem, porque a maioria estava a fim de apagar meu nome da história. É uma página virada, acabou aí. A pergunta era como é que a gente vai dividir aquela multidão de nichos e de ministérios que ele naturalmente ocupava no Brasil e no mundo todo. Vamos ver quem de nós tem capacidade para ocupar os espaços. E tiveram essa presunção de sair, oh, você podia fazer isso, você aquilo. Todos tentaram e não conseguiram nada. E alguns deles diziam, meu Deus, como é que ele faz isso no suor? Vaza. E a gente se esforça e não acontece nada. Porque eu não andei a minha vida criando os meus caminhos. Eu andei a vida vendo o chão acabar e o caminho se alongar. Botava o pé, o caminho parecia ter acabado, mas o Senhor alongava o chão. Imagina a situação qual é de alguém que está na beira de um precipício. Precisa ir adiante, não tem mais chão. Aí aparece mais um chão. Aí ele pisa. E quando ele bota o pé pela fé no novo chão, aparece mais um pedaço de chão. Não aparece a estrada inteira. É palmo a palmo. É fé a fé. É confiança em confiança. É certeza em certeza. É entrega em entrega. De fato, é passo a passo. Você tem que aprender a viver pela fé, e o caminhar pela fé não te apresenta aqui no meio da sua dúvida. Ó Senhor, abre um caminho. Aí vem uma highway. Não. O caminho de Deus, os que andaram com Deus, desde o início, Enoque, Noé, Enos, os homens piedosos diante do dilúvio, os que vieram depois, a começar pelo hebreu Abraão, eram pessoas que não tinham nenhuma highway diante de si. Abraão foi chamado da Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus, da civilização mais evoluída do planeta naqueles dias, anterior aos egípcios e às civilizações mais antigas descobertas na Terra. Os sumérios foram o berço das grandes e primeiras elaborações do conhecimento humano, da ciência humana,
Eles aprenderam raiz quadrada, raiz cúbica, cálculos extraordinários e diziam que eram descendentes dos Anunnaki. Era uma espécie de anjos de Benai Elohim, conforme a narrativa de Gênesis 6, e que tinham procriado com as filhas dos homens, e que estavam manipulando os humanos para prestarem serviços para eles. É a cultura de Abraão, é daí que ele sai, sem saber para onde ia. Quando a mulher dele perguntava, escuta, meu amor, para onde é que a gente vai? Abraão dizia, eu não tenho a menor ideia, meu amor, a menor ideia. A gente vai, e o Senhor vai nos guiar, a promessa dele é que nós não ficaremos sós, de maneira alguma. Vamos, portanto, sem saber para onde estamos sendo levados, mas o Senhor vai botar chão sob os nossos pés. Quando a gente tem que andar sem saber, com clareza, nenhuma direção, a única atitude lúcida é dizer, Senhor, eu sei que tu me deste a ordem para eu levantar o acampamento e marchar. Agora, não tem caminho. É o mar, é Faraó, são serpentes abrasadoras, tudo é contrário. Por favor, estende a tua mão. Aí, à medida em que se bota o pé na água, o chão vai se estendendo. De modo que é preciso que se vá andando com fé, esperança, louvor, para que o chão vá crescendo. De modo que quando todos chegam do outro lado do Mar Vermelho, o mar já vinha fechando atrás. Quando o último botou o pé em terra firme, o mar cobriu todos os exércitos de Faraó. A mesma coisa no Rio Jordão, quando eles entraram na terra de Canaã. O rio estava passando. Os sacerdotes e tocadores de louvor que carregavam a harpa, os levitas, colocaram primeiro os pés na água corrente. Quando eles puseram os pés carregando a arca, o rio parou, alguns quilômetros acima, por um desbarrancamento que aconteceu na hora que eles puseram o pé na água. Houve um barranco enorme, alguns quilômetros acima no Jordão, que caiu sobre a terra e parou o fluxo do rio por algumas horas. E eles atravessaram, porque chão foi criado para eles passarem. Depois que eles passaram, a água levou toda a terra e o fluxo do rio ficou normal. É assim o tempo todo. Por exemplo, lá com Jesus e Pedro e os discípulos, Jesus andando sobre as águas. Não havia chão para andar. Aí Pedro e eles gritam, é um fantasma. Jesus diz, não, sou eu, não tem mais, tem de bom ânimo. Aí Pedro disse, se és tu, manda-me ter contigo. E ele botou o pé, no primeiro pé que ele botou, ficou firme. O segundo ficou firme. O terceiro ficou firme. O quarto ficou firme, porque o Senhor foi criando chão sobre os pés dele. Aí ele ficou tão impressionado que ele resolveu medir a força do vento, das ondas. Aí ele não viu, não prestou mais atenção no chão que estava sendo criado palmo a palmo para ele chegar até Jesus. E entrou no pânico da observação da conjuntura, da circunstância, dos perigos, de toda a situação climática adversa e das mortes que já tinham acontecido ali em circunstâncias semelhantes.
E o medo tomou conta do coração dele. E quando o medo tomou conta, a gravidade o chupou. É medo criando gravidade, aonde Deus tinha colocado um chão mais poderoso do que a gravidade para ele andar, ele começa a submergir. E Jesus tem que levantá-lo. Por que eu estou falando essa coisa assim tão simplesinha de escola dominical? Teus filhinhos devem estar me entendendo, eu espero que estejam. Porque conquanto seja uma imagem simples, mas a promessa é inigualável. Olha só que coisa mais bonita, meu Deus. Alongaste sob meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Me diga, você está precisando hoje que o caminho seja alongado sob seus pés? Ou porque você está para desistir, você chega e diz, desculpa, Caio, mas nesse caminho aqui já deu. Não vai me levar a lugar nenhum. Eu cansei, eu desisto. Eu vou voltar, eu não vou me esforçar para prosseguir. E tem um monte de gente nesse estado de cansaço, de desistência, que perdeu a fé no caminho, que vai crescendo palmo a palmo à medida em que a gente dá um passo de fé, ele cresce mais um palmo. Mais um passo de fé, ele vai crescendo conforme a deliberação da nossa fé e a coragem do nosso avançar. Mas se não há fé e não há coragem no avançar, ele se recolhe e não sai do lugar. E você vai ter que viver como esse garoto aí, agarrando os pedaços, me tira daqui. Meu Deus, manda um helicóptero, onde é que eu fui me meter? Desespero puro. Mas se você encher seu coração de fé, deixa eu te dizer, vai fazer 50 anos e eu não sei como é que eu vou pagar as minhas contas no mês seguinte. No início, eu até sabia como eu ia pagar as minhas, que eram tão pequenininhas, eu morava com meu pai. Então já estava boa parte coberta, mas 3 anos depois eu fui morar sozinho, construí a minha casa e fui morar só. E eu nunca fiquei pedindo nada ao meu pai. Era uma questão, não que ele não fosse generoso, ele era mais do que generoso, mas era uma questão de maturidade minha não fazer isso. E de lá para cá, eu, além de que tinha que ter o dinheiro para sustentar a minha família, tinha que ter dinheiro para sustentar a Visão Nacional de Evangelização, a VIND, que eu criei em Manaus, em 76 e oficialmente em 78. E ela só vivia do que eu podia dar e do que alguns poucos podiam dar. E eu já tinha 8, 9 funcionários com 19, 20 anos de idade ali no início da VIND. Eu tirava metade do meu salário, não tinha palmo na VIND, não tinha chão. E depois passou a não ter chão para mim, porque eu dava quase tudo que eu recebia para poder bancar o ministério. Mas olha, faz 50 anos e nunca deixou de ter um palmo, pelo menos. Agora, por exemplo, eu estou vivendo um momento da vida em que eu estou olhando para frente e não tem nenhum palmo. Desde que eu parei de construir a minha casa, que coincidiu e eu me antecipei, porque eu sabia que vinha inflação, gasolina, preços de material de construção iria para a estratosfera, o preço da mão de obra, o preço de tudo. Eu falei, eu não vou conseguir, isso vai dobrar. É melhor eu parar e esperar com bom senso. Estou esperando. Em janeiro vai fazer 1 ano que eu estou esperando. Eu espero não esperar tanto. Hoje mesmo eu vim andando para cá com esse texto no meu coração e falei, Senhor, Tu sabes que eu estou sem nenhum
passo para divisar. Nos meus recursos não tem nada entrando. Eu tenho colégio dos meus netos, faculdade da minha neta, plano de saúde, despesas e despesas, uma casa onde os filhos vêm comer com a gente, fins de semana cheios, aonde nós temos grande prazer em acolher todos os que são da nossa ninhada, com quantidade enorme de compromissos, e hoje não tem um palmo de chão. Mas eu vou andando para lá, não é por isso que eu vou pregar nesse texto, é porque desde a semana passada que eu fiquei com vontade de falar nele, e vou falar nele agora, com toda a convicção de que isso é só um diazinho sem palmo, mas que o Senhor vai botar os palmos necessários, vai alongar o meu chão, que o Senhor vai alongar o meu chão, e que eu vou chegar a bom termo em tudo que eu vier a realizar, como tudo que eu realizei, e tudo que eu realizei em coerência e harmonia e sinceridade e fidelidade para contigo, tu sempre alongaste os meus passos. E é por isso também que eu não ando ansioso, entendeu? Ansioso. Porque a ansiedade é a angústia daquele que olha, não vê nenhum passo além dos pés e se desespera, quer construir uma ponte, quer contratar uma artificialidade, quer dar um jeito pessoal, humano, radical, e não confia. Agora, eu venho sendo treinado há 50 anos. Então, para mim, é um dia como milhares de dias que eu já tive antes. E o meu coração não se abala. Eu não tenho a menor dúvida de que a provisão de Deus vem sempre. E não só provisões, eu já estive num momento da vida em que todo mundo dizia que eu não tinha mais nenhum passo para dar ministerialmente em 98, 99 e 2000. E olha quantos milhões de passos eu já dei de lá para cá. Olha quantos milhares e milhões de pessoas se converteram genuinamente e me dão testemunho disso todo dia. E pastores que me dizem, Caio, eu não era crente, eu me converti te assistindo. Porque o Senhor foi alongando os passos. Não tinha mais nenhum, aí aparecia outro. No meu ministério, eu sei que Ele não deixará faltarem os passos. E foi lá em Mateus 6, Ele disse, não andem ansiosos, porque qual de vocês pode acrescentar um palmo, meio metro ao curso da sua vida? Não fique ansioso, não se desespere, confie. Essa é que é a dificuldade, é entregar, confiar e andar. E aí o chão vai aparecendo, à medida em que a gente vai confiando e descansando. Eu queria que você aprendesse essa lição. Ela tem sido uma das razões de saúde para mim. Se com todo o estilo de vida antissalubre, no qual eu vivi durante 30 anos, eu não tivesse sido também uma pessoa de paz, sem ansiedade, sem angústia, porque quem conviveu comigo não me viu desesperado, angustiado, nem quando o mundo caiu na minha cabeça. Eu entrei num sofrimento indescritível, mas não num desespero mortal, jamais. Jamais. Eu não sabia como seria, mas eu sabia que não ficaria como estava. Porque eu sabia que se eu fosse infiel, como eu tinha sido,
e o meu coração estava cheio de dor e arrependimento, ele, todavia, manter-se-ia fiel, porque de maneira nenhuma ele pode negar-se a si mesmo. E quando eu obtive a coragem de dar o primeiro passo, ele alongou o caminho. No segundo, ele alongou o caminho. De lá para cá foram milhares de passos. Ele me tem alongado os caminhos. E sob os meus pés, sob os meus pés, ele tem estendido a sua segurança. Alongaste sob os meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. É com você que eu estou falando, você entendeu o que eu estou dizendo. E não existem 4 passos para chegar aí, é uma decisão de fé, de escolha, de entrega, de confiança. Para algumas pessoas parece impossível, até que elas simplesmente abandonam as angústias da sobrevivência. E mesmo sem saber qual é o caminho, elas dizem: Senhor, tu vais alongar o chão sob os meus pés, e eu não cairei em abismo nenhum. Eu atravessarei contigo, e tu construirás o chão a cada passo de fé, de perseverança e de esperança que eu der. Eu te imploro, Jesus, agora, que essa palavra singela, simples como Jesus gosta que seja, tenha chegado no coraçãozinho de cada um, gente culta ou inculta, pessoas complexas ou simples, que o Espírito Santo tenha criado pertinência irrefutável para o argumento dessa fé, que só pode ser plantada por milagre, por germinação, por adubo e por manutenção do Espírito Santo no nosso coração. É o que eu imploro que tu faças. Em nome de Jesus. Amém e amém.